Tem uma notícia que saiu de causar arrepios, Gordon. Vocês viram que houve um acionamento por um deputado, Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, junto à PGR para incluir Choquei no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. Eu não gosto de dar esse nome, né? Inquérito das fake news, porque não é o nome dele. A gente pode chamar de qualquer coisa, inquérito do fim do mundo, inquérito abusivo, inquérito persecutório. Mas depois que a Jéssica Vitória Canedo ela se matou aos 22 anos de idade, houve uma repercussão gigantesca. Tem um influenciador, eu vou buscar o nome dele aqui, que fez um Daniel Penin. Daniel Penin. Eu tive a oportunidade de ver, eu não vi tudo ainda, mas eu tive a oportunidade de ver uma parte desse conteúdo muito bem feito, extremamente bem editado, negócio de altíssima qualidade, e onde ele faz exatamente essa análise retroativa, mostrando até onde vai a agência Mind, né, a influência da agência, a maneira como essa agência trabalha os perfis, e mostrando que é uma construção em pirâmide ali tenebrosa. Tá, hoje é o maior conglomerado de páginas de entretenimento, fofoca, de meme, conteúdo fã, do Instagram. Então juntos nós somos 37 perfis, só no Instagram, tirando a banca Twitter. Vou falar mais do Instagram agora porque é a nossa rede principal. Somos 37. Juntos somamos mais de 160 milhões de seguidores. Uau. Com sobreposição. Por exemplo, eu sigo os 36. Você deve seguir alguns, você também. Então, quando a gente tira a sobreposição, a gente tem 76 milhões de usuários únicos. Uau. Então, esse dado é muito interessante quando eu falo pro mercado, pros clientes também, que a galera fala uau mesmo. Porque a gente tem em média, 75% da base total do Instagram no Brasil. Visto que a gente tem, tirando conta empresarial, tirando conta fake, tirando usuário duplicado, a gente tem em média 102 milhões de seguidores. Então a gente tem 75% da base do Instagram. Então quando a gente faz uma ação ou fala para milhões, a gente consegue fazer o que a gente chama de flash mob digital, que dá a sensação que tá todo mundo falando do mesmo assunto. A questão que se coloca é a seguinte: o medo que os empresários têm, tem uma justificativa. É a perseguição judicial, Marco Antônio. Porque todo mundo sabe que a esquerda tem uma estrutura comunicacional que penetra em todos os meios culturais e midiáticos do Brasil e no mundo. Entendeu? Quando o cara fala que eles têm 75% do mercado do Instagram falando a mesma coisa, com sites diferenciados, na verdade é 100%, sabe por quê? Porque o Instagram também é de esquerda, Chuchu. O Instagram é da Meta. A Meta é do Zuckerberg. O Zuckerberg já falou, no Vale do Silício aqui, todo mundo é de esquerda. Só que lá nos Estados Unidos, o Zuckerberg foi colocado lá no Senado para prestar depoimento. Por quê? Porque as redes sociais dos queridos senhores Zuckerberg estavam perseguindo pessoas à direita. Ou seja, lá nos Estados Unidos você tem uma legitimação e você tem exatamente pessoas conservadoras, você tem exatamente uma estrutura política que permite ter um judiciário, às vezes, isento, que permite ter políticos que podem falar por suas próprias ideologias. Aqui no Brasil, não. Aqui as instituições foram tomadas, talvez pelos 14 ou quase 20 anos de poder do lulopetismo, por instâncias pseudo-progressistas de esquerda. Então você tem uma cultura de esquerda, você tem uma mídia de esquerda, você tem redes sociais em grande medida controladas pela esquerda, você tem empresas patrocinadas por patrocinadores de esquerda, você tem marqueteiros que influenciam empresários que às vezes nem são de esquerda, mas vão nesse viés pseudo-progressista de marketing, que às vezes, inclusive, dá prejuízo. Ou seja, tem toda uma estrutura de poder dentro da cultura nacional, internacional, sobretudo na nacional, porque aqui a direita está sendo solapada, está sendo massacrada, está sendo censurada e está sendo perseguida. E quando acontece um crime de responsabilidade como esse da Choquei, que absolutamente ignorou o fato da menina ter um quadro clínico depressivo gravíssimo, o que levou ela ao suicídio por causa de uma difamação, e nem era uma questão ideológica. Porque a esquerda tem salvo-conduto de cometer qualquer crime no país. Eles sabem disso. Então agem com total irresponsabilidade, leviandade. Eu já fui ameaçado com faca quando eu fui cancelado, quando alguém disse que eu era nazista, porque eu levantei a mão e fiz um discurso de meia hora contra o nazismo. Teve um influenciador, um funkeiro aí, um comediante, que ameaçou me dar uma facada.
É nesse nível. Eles sabem que nada acontece. Isso não vai parar nenhum tipo de inquérito de discurso de ódio, ou de fake news, ou de ato democrático, porque eles sabem que isso não os afeta. Porque eles têm uma estrutura, uma rede de comunicação, de cultura, de apoio, e agora, do judiciário, que dá salvo-conduto amplo, total e irrestrito para qualquer tipo de cometimento de crime. Então, eles usam isso tanto quanto para um site de fofoca, essa estrutura, para estabelecer nicho, para receber mais clique. Esse site de fofoca, eu nem sei se tem uma máquina, uma estrutura governamental financiando, até porque não precisa. Se achou quem se coloca? Isso é o sonho de todo governante esquerdista. Se coloca como um site de fofoca que vai cobrir entretenimento e, ao mesmo tempo, começa a atacar adversários do sistema. Quem que achou que? Quem que achou que atacou? Você sabe? Eu. Foi a primeira, se eu não me engano, a primeira a me chamar de nazista. E ela não falou como a Folha de São Paulo que eu fiz um gesto que parecia ser uma coisa nazista, que é uma coisa capciosa. Ela falou, Adriles faz um gesto nazista, Adriles é nazista. A Choquei foi a primeira que me difamou. Ou seja, eles unem no balaio a mesma coisa, fofoca, cultura, arte, entretenimento e política. Então, esse é o verdadeiro gabinete do ódio. Não estou dizendo que não tenha influenciador de direita, que também não seja capcioso, que não tenha fake news. É óbvio que tem. Mas a esquerda tem uma estrutura muito mais montada e muito mais legítima. Quando eu vi a reportagem do gabinete do ódio lá na Jovem Pan, eu comecei a rir, porque era meme. Era meme assim, chamando a Joyce Hasselman de Peppa Pig, a Gleice Hoffmann de Narizinho. Era uma coisa patética, ridícula. Aqui não, a esquerda ela pode cometer o ato de ameaçar pessoas, caluniar e injuriar pessoas, como eu, ou então até levar uma pessoa com quadro clínico ao suicídio, como o caso da Jéssica, porque ela conta com total impunidade. E impunidade por quê? Porque toda a estrutura sociocultural, política, está nas mãos dela. Então, se não houver uma reação, e uma reação, sobretudo, do forte empresariado que tem no Brasil, que está sendo perseguido também por essa própria esquerda, a direita vai solapar, os conservadores vão solapar. E mais, a esquerda vai cometer crimes não só contra influenciadores, ou políticos, ou comunicadores de direita, mas como qualquer um, como cometeu com a menina Jéssica, que cometeu suicídio. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.